E hoje, domingo, dia 3 de janeiro de 2021, nós estaremos cultuando ao Senhor em mais um culto de louvor e adoração. Primeiro domingo do ano de 2021. Haverá um culto novo, culto lá no céu, quando meu Jesus voltar. Eu vou encontrar-te lá no céu, quando meu Jesus voltar. As glórias nunca... Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Eu sou o pastor Everson Davi e juntamente com a minha esposa Maria Madalena e as nossas filhas Beatriz e Isabela, nós estamos aqui em Montargil, Portugal, levando o Cordeiro para as nações. E nós gostaríamos de agradecer a você que esteve orando por nós na nossa viagem ao Brasil. Estivemos ali 20 dias juntamente com os nossos familiares, com a nossa igreja, onde eu pude estar passando pela ordenação pastoral na nossa igreja mãe, nossa igreja local, Igreja Batista Nacional no Rodolfo, na cidade de Cordeiro. E nós retornamos no último dia 31, no último dia do ano, nós desembarcamos aqui em Portugal e graças a Deus a viagem foi tranquila e nós estamos hoje novamente aqui de Portugal. Nós estamos em nossa casa aqui em Montargil e muito obrigado por estarem orando por essa viagem que graças a Deus ocorreu tudo bem. E estaremos ainda dando prosseguimento com a terceira parte da nossa retrospectiva dos nossos cultos aqui em Montargil e estaremos apresentando para você novamente mais uma mensagem agora com a missionária Madalena, uma mensagem que ela esteve pregando aqui na igreja de Montargil, uma mensagem abençoada, que você possa ser tremendamente abençoado neste dia. Nós iniciamos esse primeiro culto do ano de 2021. Nós queremos agradecer a todos que têm caminhado conosco, que têm dedicado um tempo da sua vida louvando ao Senhor juntamente conosco aqui na missão de Montargil, e grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Então nós queremos caminhar durante esse ano de 2020 com ainda trazendo mais do Senhor para nossas vidas, buscando a face do Senhor. E esse ano nós traremos um tema para a nossa igreja, um tema anual muito forte. E gostaríamos que você, a partir da semana que vem, estivesse novamente conosco aqui e nós estaremos apresentando esse tema para todos vocês. E nós estaremos ouvindo nesse culto, além da missionária Madalena, trazendo uma palavra que ela pregou. A família Biscaia também estará trazendo para você uma homenagem de final de ano para o seu coração. E estaremos ouvindo também louvores aqui que foram entoados na missão de Montargil durante o ano de 2020. E hoje, quem vai estar abrindo o culto são as meninas, lendo o Salmo 127, amém? Então abra sua Bíblia também junto conosco para estarmos iniciando nosso culto em adoração ao Senhor. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando plantear com os inimigos à porta. Amém, né? Então, como as meninas já leram aqui, né? Como os nossos filhos nas mãos do nosso Deus são como flechas, né? E não vão errar o caminho. E eu quero convidar em você
para que você esteja agora orando conosco, sobre essa palavra, que os nossos filhos são herança do Senhor e são como flechas. No tempo certo, eles vão ser atirados e vão acertar o alvo. Qual é o alvo, meus irmãos? É que os nossos filhos venham ser bênção, geração abençoada, venham dar continuidade ao plano de Deus em nossas vidas, dar continuidade ao ministério de Deus. O que Deus tem falado no seu coração? Qual é o ministério de Deus para a sua família, para a sua vida? Os seus filhos também estão incluídos nisso daí. Então, são herança do Senhor. Amém? Convido a todos para que fechem seus olhos e orem junto conosco nessa palavra. Senhor, neste momento, ó Pai, nós queremos orar, pedir a Tua infinita misericórdia, a Tua proteção, as Tuas mãos sobre este culto, ó Deus. Estamos iniciando mais um culto nesta manhã, um culto, ó Deus, que estamos realizando em nossas casas ainda, mas cremos, Senhor, meu Pai, que o Senhor recebe, que o Senhor está vendo a nossa adoração. E hoje, em família, estamos aqui para glorificar, para louvar, para engrandecer, para salmodiar, Senhor, meu Deus, a Tua majestade, o Teu poder. Senhor, abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos maridos, abençoa nossa família. Senhor, abençoa os meus irmãos que estão vendo este culto, Senhor. Abençoa, Pai, os louvores que serão entoados, meu Deus, que possam impactar os nossos corações. Eu e a minha família, como diz a Tua palavra, serviremos ao Senhor. E com família estamos aqui para engrandecer e bendizer o Teu santo nome. Obrigada, Senhor, por mais um culto, e assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais sair, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Cantar a música Coração Igual ao Teu, que é sobre o tema deste mês, que nós possamos estar concentrados e pensarmos durante a música no nosso coração e trazê-lo mais perto do Pai. 179.
Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares. Olá a todos, eu hoje vou entoar um coro que eu compus muito recentemente e que tem por base o Salmo 57. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia. Em ti a nossa alma se refugia, à sombra das tuas asas nos abrigamos, até que passem as calamidades. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Já a finalizar o ano de 2020, não podemos deixar de agradecer ao nosso Deus e adorá-lo por todas as bênçãos que nos concedeu. E apesar de o ano se apresentar atípico, no que diz respeito a esta pandemia, nós como família podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Quando não sabemos o caminho, Deus sabe. Quando não vemos o caminho, Ele vê. Quando pensamos que vamos sozinhos, Ele está ali mesmo, bem junto a nós, alisando a estrada para prosseguirmos. Com Ele, voamos sobre a dor e a prova. Com Ele, atravessamos a nuvem densa e escura da intensa amargura que desce sobre nós. Ele eleva-nos sobre as alturas dos rudimentos da terra e ensina-nos a voar no espaço seguro da fé e do amor, aproveitando os ventos mais fortes da tribulação para subirmos mais alto, alcançarmos mais longe, sermos como águias que voam e não se cansam, cujas forças se renovam com a misericórdia de Deus cada manhã. Assim seja conosco.
misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia. Em ti a nossa alma se refugia, à sombra das tuas asas nos abrigamos, até que passem as calamidades. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso amado Senhor Jesus. Nós estamos aqui em mais um culto online pelos domingos, na parte da manhã. E gostaríamos de primeiro agradecer a todos que estão conosco, que têm acompanhado nossos cultos, a todos os irmãos que têm e amigos que têm ouvido a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. E eu quero dizer que o Senhor Jesus te ama, tá bom? E nós estamos nesse mês, como o missionário Eberson, semana passada, nos falou que esse mês a temática do nosso culto é sobre ser discípulo de Jesus. O que é ser discípulo de Jesus? E semana passada, o Eberson ele trouxe aqui para nós a explicação dentro da palavra sobre a importância e o que é ser um discípulo de Jesus. Então vamos relembrar a palavra que ele leu. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia e ler conosco João capítulo 8, não é isso? Versículos 30 e 32. Diz assim:
Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E foi sobre esta palavra que nós aprendemos o que é realmente ser discípulo de Jesus. O Eberson, ele trouxe aqui para nós uma frase muito interessante, que ele diz assim: ou seja, suas atitudes é influenciada pelas pessoas que marcam a sua vida. Ser discípulo é você repetir as influências daquele que marcou sua vida. Então, ser discípulo de Jesus é você repetir as atitudes do nosso amado Mestre. Ser discípulo de Jesus, como está escrito aqui, é crer nele. E aí nós aprendemos 3 passos que nos mostram se realmente somos discípulos de Jesus, né? Primeiro passo é dar atenção às suas escrituras. É ouvir, parar, prestar atenção naquilo que Deus está nos ensinando. Não tem como você ser discípulo de alguém, né? Repetir as atitudes, não é isso? Isso é tão interessante que você começa até a falar igual àquela pessoa, né? Vamos dizer, se você segue aí um artista, um cantor famoso, você começa até a falar igual a ele, né? Você pega as mesmas manias da fala que aquela pessoa fala. Tanto que você observa, você escuta, você presta atenção no jeito que ele veste, no jeito que ele fala, no jeito que ele mexe com as mãos, não é verdade? E aí você começa a repetir até essas gesticulações, essas atitudes de corpo, de voz, porque você presta atenção. O segundo passo foi crer, né? E diz aqui, né? Se você e disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, para ser discípulo de Jesus, você tem que crer em Jesus, crer no que ele diz, crer piamente, cegamente, crer de verdade, ter aquilo como vida para você, né? Ter fé naquilo ali, naquilo que Jesus falou. E a terceira coisa foi sobre a permanência. E se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, para ser discípulo de Jesus, você precisa prestar atenção no que ele fala, você tem que crer, você tem que ter fé no seu mestre e permanecer na sua palavra. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre mais isso, né? Uma outra característica de ser discípulo de Jesus. Jesus, enquanto ele esteve aqui, ele reproduziu passos. E esses passos, né, os seus discípulos foram seguindo os seus passos. E um dos passos e uma das coisas que o Senhor Jesus nos ensinou é sobre uma vida de oração. Então, ser discípulo de Jesus não tem como você dizer que é se você não segue ele, não pratica aquilo que ele ensinou. E o que Jesus ensinou em todo o tempo que estava andando aqui nessa terra foi sobre a prática da oração. Nós devemos orar em todo o tempo, em todo momento, em qualquer situação. É uma coisa crucial. E foi isso que o Senhor nos ensinou em sua palavra, né? O Senhor Jesus, ele nos ensinou a importância de uma vida de oração. Então, se você realmente é um discípulo de Jesus ou você quer ser um discípulo de Jesus, você precisa colocar isso em prática, cultivar, sabe? Começar a ter uma vida diária, todos os dias, todos os momentos, em todo o tempo. Não só orar em algumas circunstâncias da sua vida, mas em todo o tempo, é uma prática diária. E nós vamos estar vendo isso em Lucas 11, capítulo 1. Olha só o que o Senhor Jesus nos ensina, a oração dominical, né? De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então, nós estamos vendo aqui, olha que coisa interessante, Jesus estava orando.
Você vê que o ministério de Jesus inicia orando. Se a gente voltar um pouquinho atrás, logo assim que ele foi lá no deserto, que foi aquele momento, né, que ele foi enfrentado ali pelo inimigo, né, ele ficou 40 dias lá no deserto, ele foi fazer o que lá no deserto? Ele foi orar, ele se retirou para orar e jejuar. Ele nos ensina tanto, né, que ele fale na autoridade ali diante a Satanás. Mas Jesus foi fazer o que ali? Foi orar, foi jejuar, né? E agora nós vemos de novo o Senhor Jesus ensinando os seus passos aos seus discípulos, o passo da oração, a vida diária de oração, né? Então ele foi a um certo lugar e ele foi orar. E os seus discípulos perguntaram: Senhor, nos ensina a orar. E aí a gente vai lá para Mateus, porque eu acho legal o que Mateus fala aqui. Vamos lá para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 8, né? E o título diz como se deve orar. E aí Jesus então começa a ensinar para os seus discípulos a importância da oração. Olha o que ele diz lá, ó. Enquanto orades, Jesus falando para os seus discípulos, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, lá na sinagoga, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Olha que ensinamento que o Senhor nos ensina. Não sermos, a oração, ela não é uma coisa que tem que ser divulgada, né? Que tem que ser assim, vista pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, olha só, quando orares, entre no teu quarto e, fechando a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Então você vê o Senhor nos ensinando a orar ao Pai. E é como eu falei no início, né? Sendo Deus, sendo Jesus Deus, andando aqui na terra, ele sabia de tudo o que ia acontecer. Ele sabia o tempo da sua morte. Ele sabia as curas que ele ia realizar. Ele sabia qual era o discípulo que ia traí-lo. Ele sabia de tudo. Mas mesmo assim, ele cultivava uma vida de oração, de consagração, orando ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. Olha que coisa linda! Então ele nos ensina a cultivarmos uma vida de oração ao nosso Pai. E isso é uma coisa secreta, é íntima. Essa parte secreta aqui, meus irmãos, Jesus fala de intimidade. Orar ao Pai no seu quarto, no lugar. É importante você ter o seu lugar de oração. Jesus, ele tinha o seu lugar de oração. Ele sempre subia ao monte. Ele subia ao monte, que era costumeiro estar ali orando. Ele saía ao lugar reservado para o deserto para orar, né? Então ele tinha um lugar especial de oração. E aí, quem é discípulo de Jesus, ele tem que ter este lugar de oração. Você precisa ter um momento de oração. E que lugar é esse? Nada melhor do que a sua intimidade, o seu quarto, um local em que só você e só Jesus sabe. É uma conversa entre você e Deus. É o seu momento, é a sua intimidade, é em secreto, né? E orando, não useis de vós repetições, como os gentios, porque presumam que pelo se muito falar serão ouvidos. Olha que coisa interessante. A oração é uma conversa, né? E você não vai conversar com uma pessoa repetindo a mesma frase todas as horas, todos os momentos para aquela pessoa, né? Aí não é uma conversa, é uma repetição. Olha o que o Senhor Jesus nos ensina. A oração, meus irmãos, é conversar, é contar para Deus as suas intimidades, é dizer para Deus aquilo que está te afligindo, aquilo que está te alegrando, dizer como você está. É uma conversa, não é apenas aquelas frases repetidas, não, é conversar. Meu Deus, obrigada, Senhor. Senhor, Tu és meu Deus, eu sou apenas uma criatura Tua. São frases íntimas, vinda do seu interior. Deus sabe, mas é necessário você ter este momento de oração, né? E diz aqui, ó, não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tens necessidade, antes que lhe peçais. Isso aqui é interessante. Tem muitas pessoas que não cultivam uma vida de oração porque se pegam aqui. Ah, não,
Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Então, para que eu vou orar? Para que eu vou ajoelhar? Para que eu vou para um lugar especial, para o meu quarto? Para que eu vou levar os meus pensamentos a Deus? Ele sabe de tudo. Ele é onisciente, não há necessidade. Mas aí você esquece que Jesus aqui está nos ensinando a relacionar com Deus. Oração, meus amados irmãos, nada mais é do que um relacionamento, né? Ou seja, criar uma intimidade, uma relação, sabe? Criar um elo entre você e Deus, entre você e a pessoa, entre você e o seu mestre. Ah, Deus sabe todas as coisas, então não preciso orar. Não é assim, né? Ele sabe, mas é necessário que você ore. O seu Pai de Jesus, Ele conhece as suas necessidades antes de você pedir, mas Ele quer ouvir. Ele quer que você converse com Ele. Ele quer ser lembrado por você. Por isso que uma vida de oração é uma vida que você deve cultivar, porque aí você está lembrando sempre, em todo o tempo, levar os seus pensamentos a Deus. E a gente continuando aqui, o Senhor Jesus, então, Ele ensina aos seus discípulos, Ele dá um modelo de oração. Olha que coisa interessante, a oração dominical. Portanto, quando vos orares, assim. Aí Ele diz, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, olha só como o Senhor Jesus, como sendo nosso mestre, nos ensinou. Temos que observar, crer e persistir na prática da oração. Ele nos ensinou um modelo. Isso não quer dizer que você vai ter que sempre orar assim. Nesse modelo, nós temos que sempre lembrar que o nosso Pai está no céu. Pai nosso que estás no céu. Sempre lembrando que nós estamos conversando. Eu não estou conversando com qualquer pessoa. Eu não estou conversando com qualquer coisa. Eu estou conversando com Deus que habita no céu. Santo é o seu nome. Então essa oração é o início, né? Nós temos que sempre lembrar da santificação, de santo, como é santo o nosso Deus, como é grandioso, como é poderoso o nosso Deus. E aonde que Ele habita? Nos céus, em cima de todas as coisas. E lá dos céus, Deus contempla e enxerga todas as coisas. Nada está escondido aos olhos do nosso Deus. Deus vê todas as coisas. Então, santo, ao lugar alto, o mais sublime, aonde o homem não pode ir, acima das alturas está o nosso Deus. Então fala sobre o seu reino e que a vontade do seu reino faça a tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, é a vontade de Deus que tem que ser superior às nossas vontades. Essa vontade é estabelecida tanto nos céus como aqui na terra. O reino de Deus é o reino de paz, de bênção, de prosperidade, de verdade, de amor, de vitórias. Então, Ele traz a memória, né? Essa oração nos ensina muita coisa, né? Aí, olha, vem aqui o pão nosso cada dia, dá-nos hoje. As nossas dívidas, necessidades nossas, necessidade que temos de se alimentar, né? De fazermos as nossas refeições diárias, de termos o nosso pão, as nossas refeições, comida, né? Comida mesmo, as nossas necessidades básicas, situações de dívidas, o nosso dia a dia, o nosso relacionamento com as pessoas, né? E Ele nos ensina, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos nossos devedores. E aí vem o que aqui? Aqui o Senhor ensina que aquele que é discípulo dele, imita-o.
Assim como nosso Deus perdoa os pecados, assim como nosso Deus perdoa as nossas dívidas, nós também temos que ser modelo, temos que seguir o nosso Mestre, perdoando aqueles que nos maltratam, aquele que nos persegue, perdoando aqueles que são devedores, devem muitas coisas. Talvez nos devem amor, talvez nos devem paciência, talvez são pessoas incompreensíveis, mas nós temos que perdoar as suas dívidas. Então, essa oração de modelo, que eu falei aqui em poucas palavras, né? Tanta coisa que nos ensina. Então, essa é a base da nossa oração. Lembrar que nós servimos a um Deus que habita nos céus, que santo é o nosso Deus. Lembrar que o teu reino tem que ser propagado aqui na terra. Lembrar que Ele que nos mantém vivo, Ele que nos dá o pão, o alimento, que nos dá saúde. E a nossa relação com o nosso próximo é de perdão, é de perdoar, de ser compreensível como Ele é compreensível, de ser amoroso como Ele é amoroso. Então, e não nos deixe cair em tentação. Olha só, é lembrar do quê? Que o Senhor é aquele que nos guarda, é sempre que nos livra. Então, esta aqui é a oração modelo que o Senhor Jesus nos diz, né? Então, meus irmãos, o Senhor nos ensina sempre, sempre a orarmos, a vivermos em uma vida de oração. Em Marcos 1:35, Marcos capítulo 1:35, Jesus, né, ele nos ensina a oração particular. Diz assim, ó: tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava, né? Como nós já falamos aqui no início, né? Então Jesus, ele tinha aquela oração secreta. Ele não tinha um quarto, mas ele tinha uma montanha, ele tinha um local deserto, aonde ele, em particular, orava a Deus Pai, a Deus poderoso. Então, você vê que o nosso mestre nos ensinou muito a respeito da oração, né? Aí, outra coisa interessante, a gente pode ver aqui na Bíblia, é sobre a oração coletiva. É importante orarmos a sós, e essa oração a sós tem que ser todos os dias, diária, constante em nossa vida. Como eu preciso me alimentar pela manhã, eu preciso ter minha higiene, o banho, eu preciso trabalhar, né? Não é necessidades básicas que nós seres humanos temos? A oração é uma necessidade básica de todo aquele que é discípulo de Jesus. É isso que ele está ensinando. Lucas capítulo 9, versículo 28, diz assim: cerca de 8 dias depois de preferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Então aqui nós estamos vendo de novo Jesus enfatizando para os seus discípulos a importância da vida de oração. E dessa vez agora, né, ele não está sozinho, ele não ensina, você tem que sempre estar sozinho para orar. É importante, isso é certo, né? É uma necessidade básica do discípulo de Jesus. A intimidade é eu e Jesus. Mas o Senhor também nos ensina, e lá em Lucas ele nos traz esse exemplo de que nós também temos que orar entre a igreja, orar, né, com as pessoas. Então ele chama algum dos seus discípulos, vá lá para o monte e ele ensina eles a orar. Está lá, né? Está lá em Lucas. Então a importância de orarmos com as pessoas, de orarmos com os nossos irmãos, orarmos coletivamente, né? Isso é muito importante. Olha como o Senhor nos ensina. Terceiro, como o Senhor também nos ensina, terceiro passo de uma vida de oração, Jesus, sendo Deus, orava, né, em todo o tempo, né? E ele nos ensina que nós temos que orar em qualquer situação da vida. E aí eu quero compartilhar esse momento lá no Getsemane, né? Em Lucas 22, vamos abrir lá, meus irmãos, em Lucas 22, 39, do versículo 39 ao 46, Jesus no Getsemane. Olha que ensinamento que o Senhor nos deixa, né? Ele falou lá na oração, né, no modelo de oração, né, sobre aquela oração diária, sempre lembrando a Deus pelas coisas boas que o Senhor nos faz. E aqui no Getsemane, o Senhor nos dá um exemplo que quando passamos por provas e lutas terríveis, o nosso primeiro passo
é orar, falar com o nosso Deus. Irmãos, olha que coisa linda que está escrita aqui, olha, para a gente aprender. A Bíblia do Senhor, ela é a palavra de Deus, né? Ela é maravilhosa. Todo ensinamento que nós temos, nós tiramos daqui, né? Diz assim, ó, e saindo foi como de costume, olha só, e saindo foi como de costume, ou seja, Jesus, ele não orava quando ele estava em aflição. Ele não orava só quando estava no meio das pessoas. Não, era uma prática, era o costume dele, era o momento dele. Ele não fazia nada sem antes conversar com Deus, com Deus Pai, né? Deus poderoso. Para o Monte das Oliveiras e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entres em tentação. Aqui, meus irmãos, no Getsemane, é praticamente a última prática que a gente observa de Jesus orando antes da sua crucificação, né? Depois tem aquele momento, né? Ele na cruz falando com Deus e tudo mais, aquelas dores. Mas esse capítulo de Lucas nos deixa registrado aqui o único, vamos dizer assim, talvez o último momento em que Jesus ensina a importância de orarmos a Deus, né? Então ele ora e fala: vocês precisam orar para não cair em tentação. Então é através da oração que nós temos livramento. Por isso que é importante orarmos, né? E ele diz aqui, olha, no 40, ó, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entrais em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Olha que ensinamento lindo que você nos deixa aqui, né? 42, ó, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Aí a gente lembra a oração do Pai Nosso, né? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tá vendo? É o modelo de oração, né? Ou seja, a vontade de Deus Pai sempre vai ser a principal, a única, né? Será o único. A vontade do nosso Deus é crucial, né, que seja cumprida e realizada em nossas vidas. Aí ele fala aqui no 43, ó, então lhe apareceu o anjo do céu e o confortava. Então é na oração que nós recebemos o conforto de Deus, né, meus irmãos? Se você não tem uma vida de oração, se você não tem o costume de orar, ou se você só ora quando as coisas estão difíceis, então você não tem essa experiência aqui do conforto, porque quando nós oramos, nós somos confortados. E o anjo de Deus confortou o coração de Jesus naquele dia, né? E estando em agonia, orava mais intensamente. E aí aqui, olha, a questão da intensidade da oração, né? Não é orar apenas por orar, levantar pela manhã cedo e antes de começar o meu dia, vou orar porque assim Jesus me ensinou. Não é assim, não é dessa forma. Irmãos, tem que ter desejo, você tem que compreender o que você está fazendo. Lembra o que aprendemos semana passada, né? Você tem que crer, você tem que compreender o que o seu mestre está te ensinando. Então, orar não é apenas uma coisa programado, né? Aquilo que é já como religioso. Não, eu tenho que fazer e pronto, acabou, porque senão eu não sou discípulo de Jesus. Não é isso. A oração tem que ser intensa, tem que vir do coração, tem que ser uma conversa sincera, tem que ser uma relação cotidiana com o seu Deus. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra, né? Olha que coisa linda. Olha o 45. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos. Então ele orou um pouquinho afastado, chamou os discípulos para orar, e ele gostava esse momento separado para orar, ele tinha esse momento. E quando ele voltou, ele ficou triste. Por quê? Porque ele achou os seus discípulos dormindo, e os achou dormindo. Olha só. E aí ele acordou o seu discípulo e disse: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entrais em tentação. Então, Jesus termina essa prática de oração dele aqui na terra, como eu falei, é um dos últimos momentos de oração dele com os seus discípulos. E ele fala um ensinamento assim
maravilhoso que nós temos que prestar atenção. Discípulo, presta atenção. Não foi isso que nós falamos lá no início? Preste atenção. Levantai e orai para que não entrais em tentação. Então, aquele que tem uma prática diária de oração, que vive uma vida de oração como assim viveu o nosso Deus, ele não cai em tentação. E quando vier a tentação, ele terá vitória. E para a gente terminar aqui, eu queria deixar para vocês uma palavra de motivação de Jesus. Então, olha só, Jesus quer te motivar a você ser como ele. Lá em Mateus 7, a gente vai terminar por aqui, em Mateus 7, capítulo 7, do 7 ao 8, diz assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhes-á. Então, que você possa sempre, buscar. Se você o buscar, você vai achar, né? E diz aqui, ó, se você bater na porta através da oração, ele vai abrir. Então, se você pedir, você vai receber. Então, meus irmãos, que você possa aprender essa palavra hoje pela manhã. Seja um discípulo de Jesus. Então, cultive uma vida de oração. Segue os passos do nosso Mestre. E o passo de Jesus é orar em todo tempo, em todo momento, né? Em toda uma vida de oração. Então, a partir de hoje, aprenda a ter a sua vida de oração. Se você ora pouco, intensifique. Ah, eu nem oro, então passe a orar, né? Ah, eu só gosto de orar na igreja, no meio das pessoas, mas nós vimos aqui a importância de orar a sós com o seu Deus. E não espere a agonia, a tristeza, a angústia, o desespero bater em sua porta para você buscar a Deus ou cultivar uma vida de oração. Ore, agradeça a Deus por tudo que Ele fez em sua vida, pelo sol, pelo dia, pela noite, pelos alimentos, por tudo, por saúde, pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, né? Pela sua faculdade. Viva uma vida de gratidão a Deus. Seja grata ao seu Deus. E como que você vai mostrar isso? Conversando com Ele e através da oração. Então, e assim nós encerramos mais esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Muito obrigado por você caminhar conosco e convidamos para você que mora aqui em Montargil ou nas redondezas para estar conosco em nossa igreja. Nós estamos ali na antiga loja Eletrofoto e convidamos você para estar presente em todos os domingos às 10 horas da manhã. Deus vos abençoe tremendamente.